Boa noite, meus irmãos, graça e paz, Deus abençoe você que está aí conosco nessa noite, quinta-feira, feriado, glória a Deus. Vamos para mais um culto, nosso culto online, e compartilhar um pouco da palavra de Deus. E eu convido você para estar conosco até o final dessa palavra, dessa mensagem, e juntos vamos orar a Deus, clamar a Deus, e eu tenho certeza de que o Senhor vai nos ensinar mais um pouco, da sua palavra, para que nós possamos colher o melhor, ter o melhor, alcançar o melhor, amém? Vai se conectando aí conosco. Quero já dar uma boa noite, boas-vindas a todos os irmãos que estão se conectando, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, todos. E vai preparando aí a palavra, vai preparando sua Bíblia. Hoje nós vamos estar ali fazendo a leitura de um texto bíblico que se encontra lá em Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Nós sabemos que nós estamos enfrentando uma crise, uma verdadeira crise, em todos os setores, em todos os meios, nós estamos passando por uma grande crise. E assim também, naquele tempo, passou Isaac uma grande crise. O texto de Gênesis capítulo 26 vai nos informar que havia uma grande fome. Meus irmãos, nós estamos passando hoje uma grande crise. As empresas estão aí quase fechando, o desemprego, as coisas estão difíceis, E nós precisamos buscar em Deus. Somente em Deus nós vamos começar a enxergar algo novo. Somente em Deus podemos ter a esperança de que o Senhor nos sustente no meio das crises. Então eu quero convidar você hoje aí que está talvez passando uma crise, quer seja uma crise financeira, quer seja uma crise emocional, uma crise dentro de você mesmo, dentro de si mesmo, quer seja uma crise no casamento, quer seja qualquer tipo de crise, irmão. Deus é poderoso para nos instruir no meio de uma grande crise. É isso que nós precisamos entender, que Deus ele é poderoso para nos dar o escape, que o Senhor ele é poderoso para fazer infinitamente coisas grandiosas na nossa vida. Às vezes nossa mente, nosso pensamento não consegue, a nossa visão não consegue enxergar uma saída, mas Deus sempre tem a saída para nós. Deus sempre terá o escape. Aliás, eu quero dizer para você nessa noite que assim como foi com Isaac, além do escape, Deus tem uma promessa para a nossa vida. Então, eu quero falar com você hoje que está passando por crises. Eu quero dizer para você, na crise, confie no Senhor. Creia no Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que dá todas as alternativas. Ele é aquele que abre o caminho. Ele é aquele que coloca o milagre nas nossas mãos. Por isso que nós precisamos buscar em Deus as respostas para sairmos de toda e qualquer circunstância difícil. Tudo está na palavra de Deus. Então eu convido você hoje para estar fazendo a leitura desse texto comigo, em Gênesis capítulo de número 26. E olha, antes de nós fazermos essa leitura, eu quero orar com você. Nós precisamos orar para que Deus abra o nosso entendimento, nos dê sabedoria, visão, para que nós possamos entender aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer de nós. Amém? Então vamos orar nesse momento? Eu quero convidar você que está aí com a sua família, você que está aí reunido dentro da sua casa, e nós vamos orar nesse momento, pedir para que o Senhor abra nosso entendimento. Aí onde você está, ore comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, é no Teu nome, Jesus, que nós, a partir de agora, queremos pedir para que o Senhor abra o nosso entendimento. Queremos pedir para que o Senhor venha abrir o nosso intelecto, nossas emoções,
Que o Senhor prepare o nosso coração, Senhor, para ouvir, compreender e para depois praticar a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor coloque em nós, ó Deus, a visão que o Senhor tem para nós, as suas promessas, seus grandes planos sejam sobre as nossas vidas, ó Deus. Eterno Deus e Todo-Poderoso, fala conosco, Senhor. Fala conosco, Jesus, de um modo especial nessa noite. Abra, Senhor, a nossa visão para as coisas que estão em oculto, Senhor. E, ó Deus, fala com cada um de nós de um modo sobrenatural nessa noite, para a glória e louvor do Teu santo nome. Amém? E graças a Deus. Eu quero ler com você esse texto que está em Gênesis capítulo 26 e diz o texto da Sagrada Escritura: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei. Porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã, porque temia dizer: É minha mulher. Para que porventura, dizia ele, não me matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste: É minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar nesse varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, nos dias de Abraão seu pai, os filisteus entulhavam e enchiam de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que o seu pai chamara. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e ali acharam um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, pois isso chamou o seu nome Sitna. E dali partiu, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: Porque agora o Senhor nos alargou, e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba,
E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e ficou príncipe do seu exército. E disse-lhe Isaque: Por que viestes a mim, pois que vós me aborreceis e me enviastes de vós? E eles disseram: Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo, que nos não faça mal, como nós não te temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Amém? Glória a Deus. Olha, meus irmãos, esse texto, ele fala de uma grande crise. Esse texto fala, meus irmãos, de um tempo de fome, de um tempo de angústia, de um tempo difícil. Havia fome naquele lugar, naquele tempo. Você pode observar o que o texto demonstra, que nada estava fácil para Isaque. Agora, esse texto também vai nos revelar alguns erros e acertos de Isaque. Então, eu gostaria de fazer algumas reflexões com você. Quais foram os erros de Isaque? Quais foram os grandes acertos de Isaque? Olha, primeiro aqui eu quero falar de alguns erros de Isaque. E o primeiro deles, irmãos, é que Isaque vai ali cometer uma mentira, uma iniquidade diante de Deus no meio da crise. Note você que Isaque vai fazer o mesmo que o seu pai fez. Isaque vai contar uma mentira a respeito da sua própria esposa. Ele diz a Abimeleque que era sua irmã, o mesmo que seu pai fez no passado, com medo de que algo pudesse acontecer. A verdade é que muitas vezes, por medo de algo acontecer, nós cometemos iniquidades. Então nós precisamos entender que quando Deus está conosco, nós não precisamos nos apoiar nas mentiras. Quando Deus está na nossa vida, nós não precisamos e não podemos envolver a iniquidade, o pecado no meio das nossas vidas. A Bíblia é bem clara, não há comunhão entre a luz e as trevas. A palavra de Deus ela é bem clara que o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, a primeira lição que nós precisamos aprender é que no meio das crises, no meio de alguma circunstância, na caminhada cristã, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, você não pode e não deve colocar a iniquidade, o pecado, no meio da sua vida, na sua caminhada. Olha, eu gostaria que você entendesse essa verdade. Eu gostaria que você voltasse os teus olhos para isso, porque isso é muito sério. Algumas pessoas estão perdendo a comunhão com Deus, a aliança com Deus, pelo fato de ter cometido pecado. No meio da crise, no meio das tempestades, meus irmãos, aí é que nós precisamos nos segurar nas mãos de Deus. Olha, note você que esse foi um deslize de Isaque e também de seu pai. Aqui eu abro um parêntese, abro uma reflexão também. Cuidado você que é papai, você que é mamãe, porque os teus filhos estão observando tudo o que você faz. Tudo o que você decide, todas as suas escolhas, todas as suas atitudes estão sendo observadas por aqueles que estão dentro da sua casa.
E olha, mais tarde, não venha falar que seu filho não deveria ter feito isso ou aquilo, porque talvez ele tenha se espelhado em você. Talvez ele tenha visto você cometer os mesmos erros e por isso ele errou agora. Então, olha, pare para pensar comigo, pare para refletir comigo. Cuidado com as suas escolhas e atitudes. Não faça aliança com aquilo que não é de Deus. Não aceite cometer pecados no meio da sua caminhada, na sua caminhada cristã. Não faça alianças com aquilo que é errado, que você sabe que Deus não está. Não negocie com o pecado, não negocie com a iniquidade. O próprio Deus precisou intervir, tanto na vida de Abraão, tanto na vida de Isaac, mostrar, no caso aqui de Isaac, mostrar para Abimeleque que Rebeca era a esposa de Isaac. Olha, meus irmãos, preste atenção nisso. Algumas coisas fazem com que você perca a bênção de Deus. Não perca a bênção de Deus. É interessante que nesse texto também demonstra várias atitudes de Isaac, mas atitudes positivas também. E uma das atitudes positivas que eu gostaria de mencionar aqui primeiramente é que em seu grande momento de crise, você pode observar que ele não para de buscar uma alternativa para sair do tempo de dificuldade. O tempo todo o texto está dizendo que ele está ali buscando, fazendo algo, buscando em Deus algo que possa abrir caminho para que ele seja abençoado. E é interessante que no versículo de número 2, o próprio Deus se revela, o próprio Senhor aparece a ele, e o texto diz, e apareceu-lhe o Senhor e disse, olha, Isaac, não desças para o Egito. Não desças para o Egito. Isso é muito importante e você precisa entender algumas coisas aqui. Naquela época, naquele tempo, o Egito era um lugar próspero. Por quê? Porque ao lado do Egito, no Egito, estava o Nilo, o rio Nilo. E você e eu sabemos que quando tem água, podemos plantar o que quiser, que vai haver colheita. O Nilo era um grande rio, algo poderoso, o grande Nilo. E tudo que havia ao redor do Nilo prosperava. O Egito era um lugar próspero. Mas Deus aparece e fala a Isaac, Isaac, não desças ao Egito, mas habita na terra que eu te disser. Meus irmãos, quantas vezes nós procuramos o que é mais fácil, não é verdade? Quantas vezes nós buscamos a alternativa mais fácil, mais facilitada para nós? Às vezes passamos por crise financeira e a nossa alternativa é ali na senha do banco buscar um empréstimo, algo que vai ali solucionar momentaneamente a crise financeira. Mas eu quero dizer para você que daqui a algum tempo possa acontecer algo e você ainda não conseguiu solucionar a crise financeira. Era apenas algo momentâneo, era apenas uma facilidade momentânea. Quantas vezes numa crise, às vezes emocional, nós buscamos a alternativa da medicina, dos remédios. É claro que aqui eu não sou contra a medicina, muito menos contra os remédios, porque eles são uma ação que pode e precisa ser tomada muitas vezes em nossas vidas para que algo pior não aconteça. Mas é uma facilidade. Quantas vezes nós precisamos, irmãos, às vezes
buscar algo que nós sabemos que é apenas momentâneo, que vai sanar aquele problema. Deus estava falando para Isaac: Isaac, se você descer para o Egito, ali é algo que vai sanar a sua necessidade momentaneamente. Mas o que eu tenho para você não é isso, Isaac. Deus estava dizendo para Isaac: Isaac, o que eu tenho para você é uma outra terra. Há uma promessa para a sua vida. Há algo poderoso para você que eu tenho preparado, Isaac. Meus irmãos, quando nós passamos por um tempo difícil, nós não devemos buscar algo facilitador, mas nós precisamos buscar ouvir a voz de Deus, a direção do Espírito Santo. Deus sempre tem e terá uma palavra, uma promessa para a minha vida e para a tua. O texto bíblico diz que Deus ali manda ele habitar na terra que ele iria mostrar. E o versículo 3, o próprio Senhor diz: olha, peregrina nessa terra, eu serei contigo, eu te abençoarei, eu te darei todas estas terras e confirmarei tudo o que eu prometi ao teu pai. Olha que palavra poderosa que Deus estava colocando sobre a vida de Isaac, colocando sobre a vida deste homem. Eu multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus. Meu irmão, algo glorioso é ouvir a voz de Deus. Algo tremendo é ouvir a voz do próprio Senhor falando conosco. E é interessante, meus irmãos, que o próprio Deus está aqui falando com Isaac, fazendo-lhe promessas. E aqui nós precisamos compreender uma outra verdade, que quando Deus nos dá uma promessa, uma palavra, nós precisamos, irmãos, ficar nesta palavra. Porque mesmo que você esteja vivendo um tempo difícil, um tempo de crise, ao mesmo tempo Deus vai te dar capacidade de fazer algo. Deus vai te dar habilidades para você fazer algo. Deus vai te dar sabedoria para você realizar algo. Ou seja, Deus vai revelar uma forma para você sair ou se manter no meio dessas crises, no meio de um tempo difícil. Eu me lembro de Isaías capítulo 43, verso 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus é aquele que nos sustenta no meio de um tempo de dificuldade. Deus é aquele que libera uma palavra para aqueles que confiam nele. Olha, meus irmãos, aqui nós podemos observar que depois dessa palavra, você vai observar que Deus abençoou poderosamente a vida de Isaac. O Senhor o abençoava, diz o versículo de número 12. O texto diz que ele se tornou grande, muito rico. O texto diz que ele agora tinha tanto, mas tanto, porque Deus o abençoava, que os filisteus começaram a sentir inveja daquilo que ele tinha. Note você, meus irmãos, que aqui há algo que nós precisamos observar nessa palavra. Pastor, o que é inveja? Inveja é um sentimento de angústia ou de raiva pelo que o outro tem. Ou seja, algo que eu desejo, eu desejo ter exatamente o que você tem. E é interessante, meus irmãos, que às vezes nós não temos muitas coisas, mas as pessoas sentem inveja daquilo que nós temos. É interessante que às vezes nós não temos nem conhecimento de que alguns sentem inveja de nós. Mas nós não podemos nos preocupar com isso. E note você, é fácil de você observar algumas pessoas que sentem inveja, porque algumas características elas apresentam. Elas não fazem elogios a você, elas só criticam.
Elas não se alegram com o que você tem. Elas apenas se entristecem com aquilo que você conquista. Elas querem sempre estar à sua frente, sempre desejam, ou seja, elas sempre têm algo melhor que você. Essas são características de quem tem inveja de você. Mas o que eu aprendo aqui é que essas pessoas, é necessário ter cuidado com elas. Porque os filisteus começam a sentir inveja de Isaac e começam a ter atitudes terríveis. O texto no versículo de número 15 nos informa que os filisteus começam a entulhar os poços de água de Isaac. Ou seja, eles começam a jogar terra nos poços de Isaac. Que triste. Porque as pessoas que não têm a direção de Deus e são incapazes às vezes de entender que é Deus que nos dá, elas começam a entrar em nossos caminhos e querer destruir aquilo que Deus te deu. Aqui eu quero fazer uma outra reflexão com você. Primeiro, não perca tempo em brigar com estas pessoas. Não perca tempo em gastar suas energias com estas pessoas. O próprio Deus se encarregará de mostrar a essas pessoas que sentem inveja de você, que não é você que conseguiu, que foi Deus que colocou tudo na sua mão. O próprio Deus se encarregará de revelar a estas pessoas que você tem porque Deus quer que você tenha. E que você é aquilo que Deus quer que você seja. Agora, note você que Isaac ele não vai contender com os filisteus, ele não vai brigar com os filisteus, ele não vai gastar energia com os filisteus. Ele simplesmente pega tudo que ele tem e parte para um outro lugar. O texto descreve, o texto mostra que dali ele sai de Gerar e vai para outro lugar. O texto nos chama a atenção que no versículo 19, que ele começa a cavar outros poços. Pastor, como pode? Esses filisteus fizeram mal a Isaac e ele sai de lá quieto. Sim, ele sai de lá quieto. Ele sai de lá sem contender com ninguém. Ele sai de lá e toma uma decisão. Ele vai para outro lugar. Porque aqui eu quero dizer uma verdade para você. Não importa o lugar que você esteja, se você tem a bênção de Deus, haverá novos poços para você cavar. Se você tem a bênção do Senhor, se Deus está com você, onde colocar a planta dos seus pés, Ele te abençoará. Onde você colocar a planta dos seus pés, onde a sua presença estiver, a bênção de Deus te acompanhará. Aqui ele vai para outro lugar, versículo 19, cava outros poços, acham outras águas. E agora, na hora que Isaac pensa que ele vai ter paz, surgem mais adversários. O texto bíblico diz que no versículo 20, agora não são mais os filisteus que vão atrapalhar, mas agora surgem os pastores daquele lugar. O lugar era Gerar. Os pastores de Gerar vão brigar com os pastores de Isaac. Ou seja, os pastores é a figura daqueles que cuidavam do campo, que cuidavam do rebanho, que cuidavam das plantações, que cuidavam de tudo. E Isaac, mais uma vez, vai te ensinar que não precisamos contender com ninguém, que nós não precisamos gastar a nossa energia com os invejosos, com aqueles que querem atrapalhar, porque há um Deus poderoso que coloca na minha mão e na tua mão aquilo que é teu, e aquilo que é teu ninguém tira. Deus agora vai fazer com que Isaac novamente pegue tudo que é seu, e o versículo 23 nos informa que ele vai para Berseba. Ele sai de Gerar agora, e ele vai para Berseba. É interessante, meus irmãos, que em Berseba, diz o versículo 23, depois subiu dali a Berseba. E no versículo 24,
Olha o que diz a palavra de Deus. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei e te multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Meu irmão, olha que algo lindo. Olha que algo grandioso, meu irmão. Não importa o lugar onde você esteja, se a bênção de Deus está com você, Deus fará com que essa bênção se cumpra na tua vida. O texto bíblico diz: olha, eu vou te abençoar, eu vou multiplicar, eu vou fazer grandes coisas na tua vida, Isaac. E ali, em Berseba, agora, Isaac se estabelece. Mas eu penso aqui, meus irmãos, que a bênção de Deus veio nem em Berseba, porque ali houve uma atitude de Isaac que fez toda a diferença. É claro que Isaac tinha a bênção de Deus, é claro que Isaac tinha uma promessa de Deus, mas diz o versículo de número 25, que ali agora, então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. Note você, ali Isaac edifica um altar. Edificar um altar significa estar na presença de Deus. Edificar um altar é estabelecer uma aliança com Deus. É dizer: Senhor, eu confio em Ti. Em Ti está toda a minha esperança, minha confiança. Note você, mais que isso, mais que edificar um altar, agora Isaac vai invocar o nome do Senhor. Isso me faz lembrar de Salmo 91:15. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Diz Salmo 91, verso 15. Quando nós invocarmos a Deus, quando nós buscarmos a Deus, Deus nos responde. Diz o texto que estarei com ele na angústia. Era um tempo de angústia para Isaac. Isaac já havia cavado poços em todos os lugares, em vários lugares. Os filisteus estavam jogando os seus projetos, os seus sonhos por água abaixo. Os filisteus, os pastores de Gerar, os inimigos, os adversários estavam o tempo todo enterrando os sonhos, a prosperidade, a bênção daquele homem chamado Isaac. Mas agora ele invoca o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz, meus irmãos, que depois que ele invoca o nome do Senhor, o texto diz que ali ele arma a sua tenda. Isso significa que Isaac agora se estabelece na terra que Deus havia mostrado a ele. O fato é que Deus tem um lugar preparado para mim e para você. E não é qualquer lugar. E às vezes aqui eu aprendo que às vezes nós levamos um tempo para entender qual é o lugar que Deus quer que você esteja. Qual é o lugar onde Deus quer que você se estabeleça, que ali você tenha as bênçãos, a multiplicação do Senhor. Note você que às vezes nós não conseguimos entender porque as coisas não dão certo. Porque nós estamos ali lutando, cavando os poços, lutando, vivendo, buscando forças. Vem alguém e enterram os nossos poços. Vem alguém e desmoronam tudo aquilo que nós construímos. Vem alguém e destrói tudo aquilo que nós levantamos. Nessa noite nós precisamos entender que
Essas pessoas, na verdade, foram usadas por Deus para que nós sejamos conduzidos para o lugar onde Deus quer que nós estejamos. Os planos que Deus tem para nós são melhores que os nossos próprios planos. Os pensamentos que Deus tem para nós são melhores que os nossos próprios pensamentos. Às vezes nós não entendemos o porquê de muitas coisas, mas Deus vai nos conduzir para o lugar onde Ele tem as suas promessas para se cumprirem em nossas vidas. Talvez você não achou a pessoa especial. Talvez você ainda não encontrou uma saída, uma solução para a sua crise. E você está cavando os poços. Eu quero dizer para você, continue. Persevere cavando os poços. Deus vai te levar para lugares onde Ele quer que você esteja. Deus vai te mostrar quem precisa estar verdadeiramente caminhando contigo. Deus é aquele que nos conduz. Deus é aquele que nos leva para lugares especiais. Que nós possamos entender que Deus tem promessas para nós. Mas às vezes, no meio dessa caminhada, nós não podemos, primeiro, fazer aliança com a iniquidade. Perder tempo e energia com aqueles que nos atrapalham no meio do caminho. Com intrigas, com brigas, contendas. Não, com a inveja. Não olhe para isso. Foque na promessa. Os teus olhos, os meus olhos precisam estar naquilo que Deus falou contigo. Façamos uma aliança unicamente com Deus. O versículo de número 26 diz que Abimeleque sai de Gerar, vai até Berseba, vai se encontrar com Isaac, e lá ele olha para Isaac e diz: olha, agora haja juramento entre nós, agora haja uma aliança, porque nós vimos que o Senhor é contigo. Meu irmão, aprenda, entenda uma coisa. Você não precisa se justificar com ninguém. Você não precisa mostrar para ninguém quem você é. Deus é quem mostra quem verdadeiramente você é. Deus é quem revela quem verdadeiramente você é. E é pelo fruto que você produz que as pessoas vão ver que você é de Deus, que Deus está na sua vida, que a mão do Senhor é sobre você. O fruto que você produz, a vida que você vai ter, que é Deus quem mostra se Ele é contigo ou não. Então nessa noite, eu quero dizer para você, não se preocupe. No meio da crise há um Deus poderoso que nos conduz a lugares que Ele tem preparado para nós. Não importa o que acham de você. É Deus quem cuida de você, é Deus quem conduz os seus passos, é o Senhor quem guarda o teu coração. Apenas continue olhando para as suas promessas, porque as suas promessas no tempo dele vão se cumprir. Os seus sonhos, aquilo que Deus colocou no teu coração, os seus projetos, se prepare, espere em Deus. Não olhe ao seu redor. Às vezes a gente fica olhando para as coisas que estão acontecendo ao redor e as crises se tornam tão grandes. E aí a gente tem aquela atitude de dizer que a crise é maior que Deus. Não, Deus, o nosso Senhor, Ele é maior do que qualquer coisa. Nós esperamos nele, confiamos nele, porque nele nós podemos confiar. Ele não vai te decepcionar. Ele colocará você num lugar de honra. Ele vai revelar a você que Ele tem coisas grandes. Comece a invocar o nome do Senhor. Comece a buscar ao Senhor. Eu tenho plena convicção de que Deus é contigo. Eu tenho plena convicção de que num tempo de crise, o Senhor nos dá a oportunidade de vivermos coisas maravilhosas na presença dEle. É Ele quem nos sustenta.
É Ele quem guia os nossos passos. Creia nisso, entenda essa verdade. Amém? Quero orar com você nessa noite. Quero fazer com que você pedir para que o Espírito Santo fale ao teu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Feche aí os teus olhos onde você esteja. Você que está ouvindo essa palavra. Oremos. Deus, não importa a crise que estamos vivendo nesse momento. Não importa qual o tamanho da grande luta que estamos vivenciando. O que importa, Senhor, é que nós sabemos que o Senhor está conosco e que temos uma promessa Tua para as nossas vidas. Meu Deus, eu oro agora, Senhor, por estes pais que estão, ó Deus, vivendo um tempo de luta, de adversidade com seus filhos, mas, Deus, há uma promessa sobre a vida desse garoto, há uma promessa sobre a vida desta criança, há uma promessa sobre a vida deste jovem, e os nossos olhos verão as suas promessas se cumprirem sobre a vida deste filho, em nome de Jesus. Talvez o inimigo esteja entulhando os poços sobre a vida destes teus filhos, mas nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor nos ensina que nós não podemos olhar para estas coisas, mas olhar para a promessa, olhar para aquilo que Deus tem preparado. Essa é a nossa esperança. E sabemos que aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aquilo que Deus nos revelou, Ele é fiel para cumprir. E nós veremos estes filhos viverem o que Deus tem para eles. Meu Deus, talvez este casamento esteja hoje vivendo uma grande crise, Senhor, onde a frieza conjugal, onde a falta de respeito, a infidelidade entrou, mas no nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo, nós repreendemos agora todo este espírito do inferno e declaramos sobre esse casamento a restauração. Declaramos sobre este casamento agora um tempo novo, onde até agora os poços foram entulhados, mas a partir de agora Deus estará mostrando para este casal um tempo novo, um tempo de descoberta, um tempo onde novas coisas acontecerão, fluirão milagres na vida deste casal agora. Eu profetizo em nome de Jesus. Meu Deus, entra agora, Senhor, nessa casa, Senhor. Entra agora, Senhor, vai repreendendo toda enfermidade, toda doença, vai repreendendo agora todo espírito de contenda, vai repreendendo agora, Senhor, toda luta financeira, toda crise financeira, vai repreendendo agora todo desemprego. Meu Deus, em nome de Jesus, até agora os poços estavam entulhados, mas nós profetizamos agora sobre esse lar novos poços abertos. Profetizo águas agora saindo, surgindo de dentro da sua casa, e a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus Cristo. Senhor, cobre essa casa agora com teu sangue poderoso, cobre agora com teu sangue poderoso este filho, este marido, esta esposa, esta casa, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Meu Deus, manda agora, Senhor, manda agora no coração dessa pessoa a tua palavra, a tua promessa. Meu Deus, assim como o Senhor apareceu 2 vezes para Isaac, apareça agora renovando a tua aliança com esta pessoa que está ouvindo esta palavra agora, Senhor. Faz essa pessoa lembrar da sua promessa, faz essa pessoa agora lembrar da tua palavra que um dia foi dita lá no passado e que agora precisa ser declarada novamente, para que ela se lembre e coloque toda a sua esperança, sua convicção, sua confiança em Ti, Senhor, pois Tu és fiel para cumprir todas as promessas. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, alcança, Senhor, todas as famílias, alcança, Senhor, todas as vidas que estão ouvindo esta palavra agora, com poder, com graça, com misericórdia, com o Teu amor, com a Tua compaixão. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, opera poderosamente sobre as nossas vidas.
que eu lhe peço, Senhor, nessa noite. Eu oro em especial nessa noite pela vida do Rafaelzinho, Senhor. Peço para que o Senhor coloque tua mão poderosa sobre a saúde deste meu amigo, deste meu irmãozinho, Senhor, deste jovem, desta criança. Meu Deus, seja sobre ele, pois há uma promessa sobre a vida deste menino, Senhor. Há uma palavra sobre a vida deste menino, Senhor, e é no nome de Jesus que eu oro agora, repreendendo toda enfermidade, anulando todo mal, pelo poder que há no nome de Jesus, e profetizo sobre a vida deste meu irmãozinho Rafael, desse meu amigo, desta criança. Eu profetizo que a promessa de Deus é sobre a tua vida, Rafael, em nome de Jesus. Deus, abençoe tudo e todos, ó Pai. Que a tua graça, que a tua abundante graça, que a tua misericórdia, que o teu amor seja sobre as nossas vidas. Guarda, Senhor, cada um dos meus irmãos que estão ouvindo esta palavra. Guarda as suas casas, seus lares, vossas famílias, Senhor. E abençoa-os, Senhor, com grande poder. Meu Deus, que os nossos olhos estejam em Ti. Que os nossos olhos estejam na Tua palavra. Meu Deus, obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, pelo Teu milagre. Obrigado, Senhor. E abençoo cada um no nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que a graça, a paz seja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida. Deus te abençoe poderosamente. E quero convidar você para estar conosco domingo na nossa Santa Ceia. Prepare aí na sua casa o suco da uva, o pão, para juntos celebrarmos ao Senhor. Juntos iremos adorar a Deus e fazer a palavra de Deus se cumprir. O próprio Jesus disse: fazer isto em memória de mim. Convide os seus irmãos, seus amigos para estarem conosco online no domingo. Deus te abençoe, Deus te guarde. Fique na paz do Senhor Jesus. Um abraço.